Oi, meu nome é Natasha e meu grupo, Viviane, Yasmin e eu iremos apresentar o nosso trabalho sobre transtorno de personalidade histriônica, conceitualização, sintomas e tratamento. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, um transtorno de personalidade é um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das experiências da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível. Começa na adolescência ou no início da vida adulta. É estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. A saúde mental pode ser determinada por uma série de fatores. Os transtornos mentais compreendem características individuais, como as emoções, as interpretações com os outros, a capacidade de controlar os pensamentos, os comportamentos, assim como fatores econômicos, culturais, sociais, políticos e do ambiente. Abordaremos aqui sobre o transtorno de personalidade histriônica, os aspectos e características relacionados ao uso do termo e do diagnóstico, facilitando o esclarecimento e a compreensão sobre a necessidade de identificação e diagnóstico dos indivíduos acometidos por este transtorno, de maneira a evitar que sejam identificados com outros transtornos de personalidades. As pessoas que possuem este transtorno não se identificam como sendo portadores de uma patologia muitas vezes. Quando buscam auxílio profissional, o fazem por conta da relação com os sintomas que surgem de outros transtornos, tais como ansiedade, depressão ou até mesmo o uso de drogas, o que pode dificultar o diagnóstico. O transtorno de personalidade histriônica tem como característica um padrão invasivo e excessivo de emoções encontrados em muitos contextos, variando rapidamente o seu estado emocional, alterando o humor, podendo ser dramática, teatral e influenciável. O paciente, geralmente do sexo feminino, comporta-se a fim de chamar a atenção. Os indivíduos com transtorno histriônico apresentam dificuldades em aceitar críticas, são intolerantes, se frustram diante a não realização de suas vontades e sofrem de carência e medo de abandono, necessitando da aceitação alheia. Os mecanismos de defesa utilizados variam e incluem a repressão, fantasias, somatização, isolamento e negação. Nas bibliografias, há a descrição de que a psique desses pacientes é basicamente dominada pela ansiedade de conquistar o reconhecimento dos outros, assim passando a se sentirem desejados, valorizados e amados. Esses indivíduos manipulam o seu ambiente, muitas vezes induzindo as pessoas que os cercam a maltratá-los de alguma maneira, assim justificando suas afirmações de que neste mundo são vítimas. Apresentam acentuada inconstância e labilidade na manifestação das emoções, pois são extremamente sensíveis a qualquer estímulo afetivo negativo. Quando falo de inconstância e labilidade, eu estou falando da tendência, da ausência de estabilidade emocional. É uma tendência de alterar as emoções que oscilam entre estados de alegria e de tristeza, por exemplo. Algumas comorbidades associadas são transtorno conversivo, borderline, narcisista, dependente e de somatização. Nos transtornos histriônicos se destaca o surgimento de evidências sintomáticas que resultam de traumas de psíquicos, o que apresenta o conflito entre ideias conscientes e inconscientes. De acordo com o DSM-5, os sintomas do transtorno da personalidade histriônica é um padrão difuso de emocionalidade e busca de atenção em excesso, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes sintomas. O primeiro sintoma é o desconforto em situações em que não é o centro das atenções. O segundo, a interação com os outros é frequentemente caracterizada por comportamento sexualmente sedutor, inadequado ou provocativo. Terceiro, exibe mudança rápida à expressão superficial das emoções. Quarto, usa reiteradamente a aparência física para atrair atenção para si. Quinto, tem um estilo de discurso que é excessivamente imperativo
impressionista e carente de detalhes. Sexto, mostra autodramatização, teatralidade e expressão exagerada das emoções. Sétimo, é sugestionável, facilmente influenciado pelos outros ou pelas circunstâncias. Oito, e não menos importante, considera a relação pessoal mais íntima do que a realidade que são. O tratamento do transtorno de personalidade histriônica consiste principalmente em psicoterapias individuais, em grupo, familiar, entre outras. Para o alívio de sintomas do TPAH, como por exemplo a agressividade, depressão e ansiedade, pode ser realizada a manipulação de medicamentos, sendo importante ressaltar que a prescrição de fármacos não visa a cura. Pacientes histriônicos tomam a iniciativa, são energéticos, sugestivos. Por isso, nas primeiras entrevistas, o terapeuta deve estar atento a vários aspectos do paciente, como vestimenta, atitudes e olhar. O terapeuta deve buscar informações com pessoas do convívio do paciente, como parentes e amigos, e fazer perguntas como: gosta que prestem atenção de você? Aprecia estar no centro das atenções? O intuito do terapeuta com o tratamento é ajudar o paciente a tomar consciência de seus pensamentos, comportamentos e atitude, visando melhorar sua qualidade de vida e também de pessoas próximas que serão afetadas pelo comportamento inadequado do paciente histriônico. O objetivo do tratamento é ajudar o paciente a entender quais os medos e motivações por trás de seus pensamentos e comportamentos, contribuindo assim para a mudança de padrões de pensamento e comportamento mais adequados e também ensiná-los a se relacionar com os outros de forma mais positiva. Uma conduta que se mostrou benéfica foi, em primeiro momento, mostrar interesse genuíno e empatia pelas queixas, valorizando e reconhecendo os sentimentos do paciente, para em seguida ser possível pontuar possibilidades diferentes, associações entre as queixas, novas percepções e o instigar a pensar quais comportamentos trariam mais benefícios, levando o indivíduo com TPAH a aumentar a autoconsciência, a capacidade de autoanálise e, inclusive, em ter insights fora do setting terapêutico. Agora, 2 recomendações na telinha sobre personagens com TPAH. E o primeiro é Bonequinha de Luxo. E a nossa segunda recomendação é a personagem Jay, de Eu, a Patroa e as Crianças. Então é isso, essas são as nossas referências. Obrigado a todos e tchau!